Bom, pessoal, mudei aqui, né? Dei um pause aqui, dividi o vídeo em duas partes por conta da zoada que aumentou aqui. E eu vi também que a iluminação não estava muito boa, acho que agora tá melhor. Bom, nesse momento, né, o Jin e o Ben começam a fugir juntos porque eles ouvem um tiro de canhão. E assim termina a terceira parte do livro. Nesse momento, acontece um fato muito interessante, né, na passagem da parte 3 para a parte 4, que é a mudança do foco narrativo da história. Se até então quem narrava a história era o Jin, a partir da quarta parte quem narra a história é o Dr. Livesey. Por quê? A quarta parte começa com o Dr. Livesey falando que ele ficou muito preocupado ao descobrir que o Jin entrou em um dos botes, né, junto com a tripulação e foi para a terra firme. E aí, como eles não tinham mais notícia do Jin, ele, o barão e o capitão, ele resolveu entrar num bote com um dos homens do barco, que era de confiança, e ir para a terra firme em busca de informações, porque eles temiam pela segurança do Jin. E aí eles começam a remar, né, rumo à terra firme. Nesse momento, ele percebe que os ânimos estão um pouco exaltados e que os homens que estão em terra firme começam a observar eles como se não estivessem muito felizes que eles estivessem chegando. Então ele percebe que já houve uma mudança de relacionamento, né, entre os dois grupos, entre os homens que estão a favor do Long John Silver e os homens que estão a favor do Dr. Livesey, do Jin, do Barão e do Capitão. E eles fazem um desvio, né, rumo a uma outra parte da ilha, né, um extremo da ilha. Nessa parte da ilha, eles descobrem uma casa, como se fosse uma fortaleza, que foi construída por alguém de uma forma muito inteligente, porque servia para a pessoa se abrigar e se proteger. Ou seja, mesmo que as pessoas que estivessem dentro daquela casa estivessem em menor número, em uma batalha, as pessoas de dentro da casa estariam mais protegidas por conta dos troncos de madeira, né, e das proteções que ocorriam, né, porque ele funcionava, como eu disse, como uma fortaleza, do que as pessoas que estavam ali em ambiente aberto. E aí o Dr. Livesey percebeu que ali seria um bom lugar para eles ficarem, seria muito mais seguro se eles trouxessem os mantimentos, as armas e a tripulação de bem para aquela fortaleza. Então ele e esse homem começaram a ir para a embarcação e voltar fazendo várias viagens para trazer as coisas de volta para a terra. E aí nesse momento, né, na última viagem, houve um rapaz, né, que eles falaram, né, perguntaram se esse rapaz queria ficar do lado deles ou do lado dos inimigos, né, e nesse momento há realmente a separação dos dois grupos, né, e aí esse rapaz vem junto com eles e eles percebem que esqueceram o canhão dentro do barco, que era uma arma super importante. E aí eles começam a batalhar uns com os outros, né, os homens que ficaram no navio começam a lançar, né, com o canhão, armas, na verdade, mísseis, pedras, eu esqueci qual é o nome do termo que usa, em direção a essa fortaleza para poder derrubar, para poder atingir um deles, né? E não tem sucesso. E aí, quando eles estão chegando, né, na última viagem, eles carregam demais o navio, colocando muitos mantimentos, muitas armas, e quando já chega perto da terra, esse barquinho, né, esse bote que eles carregam, começa a afundar e começa a entrar muita água. E eles perdem grande parte dos mantimentos e das armas. Então eles começam a ficar preocupados, né, de quanto tempo eles vão conseguir ficar seguros nessa fortaleza, né, na ilha, sem que morram de fome ou que tenham que sair dali em busca de alimentos, enfim. E aí, no meio disso tudo, o Jin não aparece, né, nessa primeira parte da narrativa que está sendo contada pelo Dr. Livesey. O John Silver vem com outro homem, né, com a bandeira branca em missão de paz. E fala que eles devem desistir, que eles devem entregar o jogo, que ele vai deixar, né, eles ficarem livres depois, que ele não vai matar, né, nenhum deles se eles desistirem do tesouro e entregarem o mapa e tudo. E aí o capitão da viagem, né, ele assume o comando dessa conversa e diz que não, que eles é que precisam se entregar, né, que eles não sabem onde está o tesouro, o mapa está na mão deles. Então são eles que precisam se entregar. E aí fica nesse jogo de disputa, né? O Long John fica com muita raiva, vai embora e diz que vai atacar. Se eu não me engano, ele diz que ainda aquele dia, nas próximas 24 horas, agora eu não lembro, eles vão atacar e todos eles vão ser mortos. E dito e certo, depois de um tempo começa a batalha,
eles começam a atacar aquela fortaleza, né? Algumas pessoas morrem nessa luta, nenhum dos personagens principais, então o Dr. Livesey, o Barão, o Capitão, ficam a salvos, mas alguns personagens morrem nesse meio tempo. E aí, eles também, né, os mocinhos da história, conseguem matar, se eu não me engano, 5 homens do bando do John Silver. E aí eles fogem, né, vão embora e percebem que aquela fortaleza realmente serve para proteger aquelas pessoas que estão ali dentro. Nesse meio tempo, o Jim chega até essa cabana, né? E aí, antes dele chegar até esse lugar, o Ben fala para ele que ele não vai até lá até que o Jim chegue e faça, né, essa apresentação, explique a situação dele, né, fale sobre ele e que aqueles homens passem a confiar nele. E aí ele fala pro John que se o John ele fala pro Jim que se esses homens concordarem com a participação dele, confiarem nele, o Jim sabe onde encontrá-lo, né? É só andar em direção à parte da ilha onde o Jim encontrou ele a primeira vez. E aí o Jim chega, né, na fortaleza e encontra, né, todos que estavam a salvos e conta essa história, né? Conta que ele achou um homem que conhecia o John Silver, que conhecia Peu Cego, que conhecia o Cão Negro, conta toda a história daquele homem, que ele foi abandonado há um tempo atrás por aquela tripulação, e ele foi abandonado naquele lugar somente, se eu não me engano, com uma enxada e com pólvora, e ele teve que se virar desde então sozinho, a ponto de quase enlouquecer. E que aquele homem só quer realmente sobreviver e ser livre, sair dali, né? E aí a parte 4, na realidade eu me atrapalhei agora que eu percebi, né? Essa última batalha em que 5 pessoas são mortas, né? E que o bando do John Silver percebe que aquele lugar realmente serve como uma fortaleza de proteção, foi depois que o Jim já tinha chegado. O Jim participou dessa batalha, tá? Então o Jim chega logo depois que o John Silver vem em missão de paz, né, querer pedir que os outros se entreguem, os outros não se entregam, ele vai embora, promete ataque. Nesse momento o Jim chega e aí ele participa dessa batalha, né, dessa luta corpo a corpo, e eles ficam bem, eles sobrevivem, né, conseguem matar 5 homens do bando de John Silver. E aí o final da quarta parte diz assim: com relação aos outros, né? A verdade é que os amotinados logo seriam apenas 8, pois aquele que foi atingido pelo Sr. Trelawney a bordo da escuna morreu naquela mesma noite do ferimento, mas ainda não sabíamos disso. Ou seja, né, quando eles matam aqueles 5 homens, o capitão ele faz a conta e diz que eles vão ter agora 9 homens para enfrentar, né, contando com o Long John. E no fim das contas eles eram apenas 8, porque nessas viagens de ida e volta, né, da escuna, da embarcação, de bote até a terra firme, o barão tinha conseguido com a arma dele atirar em um dos homens e esse homem morreu, tá? Então nesse momento a gente chega na parte 5, que é o vídeo da próxima semana, que tem como título Minha Aventura Marítima. Então, eu espero que vocês leiam, né, que vocês estejam gostando da história. Desculpe se ficou um pouco confuso esse resumo, mas é que são muitos detalhes. Eu li e reli para gravar esse resumo, mas é muito complicado porque são muitos fatos acontecendo ao mesmo tempo, né? Principalmente essa mudança de foco narrativo do Jim para o Dr. Livesey às vezes me confundiu, mas espero que vocês tenham entendido o que aconteceu, né, nessa parte 3 e parte 4 da história, e que vocês leiam a parte 5 da história e a parte 6, que é a última parte, né? A parte 5 vai da página 185 a 229. Então leiam, se conseguirem, façam o exercício da folha de suplemento de leitura. E é isso, gente. Beijo. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.